sejam M1, M2 e M3, os pontos com as coordenadas dadas, os pontos médios dos lados de um triângulo ABC. Assim, determine e escreva a área desse triângulo, quer dizer, do triângulo ABC. Então aqui eu vou começar fazendo um desenho para lembrar uma importante propriedade da geometria plana que vai nos ajudar de maneira muito considerável na resolução do problema para que ele não fique muito extenso em sua resolução. Imaginemos aqui um triângulo, então, ABC. Eu vou desenhar o triângulo sem me preocupar com a relação de posição dos pontos em relação aos eixos. Então, não estou traçando aqui os eixos cartesianos, o eixo X e o eixo Y. Então, esse triângulo ele não vai obedecer, que eu vou também traçar aqui, desenhar os pontos médios, eles não vão obedecer à relação posicional em relação aos eixos. Mas o fato é que nós temos, então, o triângulo ABC, e aí para cada um dos lados aqui, considere o ponto médio de cada um deles. Então, aqui o ponto médio de BC, já tinha desenhado o ponto médio de AC, e aqui o ponto médio de AB. Quando nós ligarmos dois desses pontos médios, digamos o ponto médio de AB, não, o ponto médio de AC com o ponto médio de BC. Quando nós ligarmos esses dois pontos médios, esse segmento traçado, que tem extremidades nos pontos médios, ele é chamado de base média do triângulo. E a base média de um triângulo tem duas características importantíssimas. Ela é paralela à base, ou seja, ao lado AB, no caso essa base média, ela é relativa a AB, ela é paralela a AB, e além disso, a medida do comprimento dessa base média é a metade do comprimento da base, no caso de AB. Então, se nós traçarmos aqui agora a base média em relação a BC, ou seja, ligando os pontos médios de AC e AB, vamos dar nomes a esses pontos médios. Então, vamos chamar aqui o do AC de M1, o do BC de M2 e o do AB de M3. Então, quando nós ligarmos o ponto M1 ao ponto M3, ou seja, a base média M1 e M3, essa base média ela vai ser paralela ao lado BC e ainda a sua medida, o seu comprimento, equivale a metade de BC. Então, a mesma coisa, no final das contas, vai valer para M2 e M3. Quando nós traçarmos esse segmento M2 e M3 é mais uma base média do triângulo, essa base média é metade da base AC, e além disso é paralela a esse lado. M2 e M3 é paralelo a AC. Então, o fato é que, quando nós compararmos a área do triângulo formado pelos pontos médios dos lados do triângulo, ou seja, o triângulo de vértices M1, M2 e M3, eu posso tomar aqui, lembrando que a área de triângulo pode ser visto como base vezes altura sobre 2, então eu posso tomar aqui a base como sendo, por exemplo, M1, M3, aliás, M1, M2. Se eu tomar M1, M2 como base, e no triângulo ABC tomar AB como sendo a base desse triângulo, então a base do triângulo menor, M1, M2 e M3, a base é metade da base do triângulo AB, do triângulo ABC, que é metade da base AB. A altura M1, M2 e M3 em relação à base, a altura aqui, ela vai ser metade da altura do triângulo ABC em relação à base AB. Ora, se a base é metade e a altura também é metade, significa dizer que a área do triângulo M1, M2 e M3 deve ser necessariamente 1/4, a área desse triângulo, deve ser necessariamente 1/4 da área de ABC. Então, vou escrever isso, a área de M1, M2, M3 é igual a 1/4 da área do triângulo ABC. Porque se nós queremos a área do triângulo ABC, e nos foi fornecido as coordenadas dos pontos médios desses lados do triângulo,
eu posso calcular a área, uma vez que já foram dadas as coordenadas desses pontos médios, eu posso calcular a área do triângulo formado pelos vértices M1, M2 e M3. Então, o que nós vamos calcular aqui, primeiramente, é a área do triângulo M1, M2 e M3. E como essa área é um quarto de ABC, o que é equivalente a dizer que a área de ABC é 4 vezes a área de M1, M2 e M3, então, o que nós encontrarmos para a área do triângulo M1, M2 e M3, nós multiplicamos por 4 e obtemos a resposta. Então, por isso eu fiz esse preâmbulo no raciocínio, para nós podermos aplicar essa propriedade que nos facilita muito em termos de cálculo, diminui muito o cálculo para não ter que calcular as coordenadas de A, B e C. Bom, então aqui, como M1 tem as coordenadas 4, 5, M2 tem as coordenadas 1 e 1, e M3 as coordenadas 6 e 1, então a área do triângulo formado pelos vértices nesses pontos, eu vou completar aqui com 1, formando uma matriz 3 por 3, cujo valor do determinante é peça-chave para o resultado da área do triângulo. Então, vale lembrar que a área do triângulo, cujos os pontos, que são os vértices do triângulo, são coordenadas fornecidas, essa área pode ser vista como sendo 1 meio multiplicado pelo módulo do determinante. O determinante, no caso, que eu construí aqui a partir dessa matriz. Então, agora, para calcular o valor desse determinante, eu vou usar aqui a regra de Sarri, ou seja, eu vou repetir as duas primeiras colunas, 4, 1, 6, 5, 1 e 1, e aí multiplicando as diagonais, fazendo a soma e a diferença dos valores encontrados. Então, no caso aqui seria 4 vezes 1 vezes 1, 4. 5 vezes 1 vezes 6, 30. Então, a gente vai somar. Depois, quando estiver fazendo a volta, subtrai. Então, ainda na ida, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Então, mais 1. Agora, na volta, fazendo as subtrações dos produtos encontrados. Então, 5 vezes 1 vezes 1, 5. Então, agora, menos 5. 4 vezes 1 vezes 1, 4. Então, subtrai. 1 vezes 1 vezes 6, 6. Subtrai. E aí, fazendo o cálculo, 30 mais 4, 34, mais 1, 35, menos 5, 30, menos 4, 26, menos 6, 20. Então, o valor do determinante é igual a 20. O que significa dizer que a área do triângulo é 1 meio do módulo de 20, como o módulo de 20 é o próprio 20, já com valor positivo. Então, a área do triângulo M1, M2 e M3 é igual a 10. E isto significa dizer que a área de ABC é 4 vezes esse valor, já que a área do triângulo formado pelos pontos médios é 1/4 do valor da área de ABC. Então, a área de ABC é 4 vezes 10, ou seja, resultado igual a 40.